Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos ao final de semana com alegria de viver, uma hora em que trazemos um convidado. Normalmente trazemos convidados, hoje trazemos um convidado muito especial e temos connosco quem? Guilherme Araújo, produtora, agente, Sou eu. e que está em Portugal neste momento para ensinar as pessoas a produzir cenas. Portugal é o país de, olha, tenho um projeto que não sei quê, não sei o que mais, e que normalmente fica aí no projeto. O Guilherme vem aqui trazer-nos a segunda parte, que é meter as coisas a funcionar. Mas é isso, quer dizer, tu disseste que era produtor, não é um produtor qualquer. Não é um produtor qualquer, já vamos lá. Estou aqui a levantar. Não, Anda lá, então Sérgio, diz lá tu, anda. Vamos ver, fala sobre mim, vai. Fala, Sérgio. Produzes grandes nomes da comédia brasileira, como o Rodrigo Marques, o Fabiano Camota, o Nando Miranda. Não, Viana. Sim. Mas tens o Miranda, o Miranda, não é? Sim. Tem vários, dois. tem vários. João Pimenta, o Hélio de la Penha. Não sei se chegou até aqui o Cacete Planeta. Se esse programa é bem visto aqui. Deve ter chegado. Nós é que não conhecemos. Pode acontecer. É um grande programa. Consome-se muita comédia brasileira em Portugal. Sim. Mais até do que comédia portuguesa no Brasil. E ninguém conhece. Sim. Conhecias alguma coisa de Portugal, de comédia portuguesa? Cara, muito pouco, na verdade. A primeira vez que nós viemos a Portugal, lá se vão 2 anos e meio, que foi com o Rodrigo Marques, que lá no Brasil faz o programa Culpa é do Cabral, né? Exatamente. Então lá é uma enormidade de Comedy audiência. Central, não é? Isso, do Comedy Central. E aí, quando cheguei aqui, eu assumo que não conhecia nada. Passei a conhecer agora, né? Passei a conhecer. Então, já vi muita coisa do Ricardo Araújo Pereira, já vi muita coisa do Fernando Rocha, já vi do Hugo Souza, e aí tô começando a conhecer cada vez mais. Aliás, nós conhecemos precisamente há 2 anos na digressão do Rodrigo Marques, como nós te lembrámos há pouco, já nos conhecemos. Foi até um climão. Foi até um climão. Queria até pedir desculpa ao vivo aqui. Portugal, peço até desculpa. Tivemos um problema aqui no começo da nossa relação. Mas na altura, precisamente, estávamos a falar disso, a falar quem é que eram os grandes nomes da comédia em Portugal, quais é que eram as dimensões e são dimensões que nem sequer se medem, não é? Precisamente pela dimensão do nosso país, e tu teres em Portugal 1 milhão de seguidores é uma exorbitância, é um número gigante. No Brasil é uma segunda-feira. É uma coisa normal para um artista, né? Eu me lembro bem quando nós falávamos sobre isso, porque depois... deixa eu me explicar. Quando eu cheguei aqui para fazer o programa agora, E olhaste para as nossas caras super genéricas. aí o que eu falei? Muito prazer conhecê-lo. Sim. Já conhecemos. E aí caiu a ficha na minha cabeça, assim, veio todas as informações. Blá. Isso para vocês brasileiros, nós portugueses somos todos iguais. Não é assim não. Não me comprometa. Mas aí naquela vez, há 2 anos atrás, a gente falava muito sobre isso. E a partir daquela nossa conversa, foi que eu comecei a pesquisar, a procurar, né? E aí com muita ajuda do Bernardo, que é meu grande amigo aqui, meu grande parceiro de trabalho aqui em Portugal, eu comecei a estudar, a entender e vi que Portugal está vivendo agora na comédia algo que nós brasileiros vivemos há uns 15, 20 anos atrás, que é o auge do stand-up pré alguém bombar muito, assim. Sim. Pré o stand-up ficar na boca do povo. Sim. Então eu sinto Portugal vivendo isso. Já tem, claro, artistas trabalhando, muitos artistas e bons artistas, mas eu sinto que está nesse momento agora, assim, de que agora vai, né? Sim. Muitas vezes dizia-se, olha, como é que se dizia? Nos anos 80 em Hollywood, o Eddie Murphy muitas vezes fala muito de que, em termos de atores afro-americanos só podia haver um em Hollywood, e que o Richard Pryor o recebeu muito mal em Hollywood, porque só há espaço para um, e portanto vou-te tratar mal. E é curioso que o stand-up, se é que lhe poderíamos chamar stand-up há 20 anos, havia espaço tipo para um artista, não é? Quando começou a surgir o Levanta-te e Ri, surgiu o Fernando Rocha, era isso.
Sim. Não havia uma cultura, não havia bares que faziam stand-up. Agora há muitos, Sim. para mim demasiados até. Não há, é uma coisa, vou relembrar, olha, lembrei-me agora de uma coisa que nós falámos há uns tempos e tu vais-te relembrar agora, ou pelo menos vais fazer de conta que te relembras desta nossa parte da conversa. já que a é, conversa já não, veio. mas que tu nos deste, falaste de uma coisa que efetivamente não havia em Portugal, que é uma cultura de clube de comédia. A ideia de teres sítios onde as pessoas vão regularmente ver stand-up e que não seja só um bar que uma vez, de vez em quando, pá, um dia tem um DJ, outro tem karaoke e o outro vai ter stand-up, em que as pessoas, pá, eu vou a este bar, gosto deste bar. Hoje é o quê? É um gajo que vai falar para o microfone, pronto, eu vou ouvi-lo. E ter essa cultura falta um bocadinho, ainda sentes isso. Tens o Lisbon Comedy Club, mas tens alguns sítios que regularmente têm stand-up, mas não tens um sítio. Este é um bar de stand-up. Sim, sim. E esse pra mim é o ponto. Esse é o momento da virada, é a chave. Ok. Porque a cena da comédia, ela acontece a partir do momento que você consegue reunir todas essas cadências. É o público que já sabe o que é stand-up, são bons humoristas fazendo uma noite de comédia, são shows solo acontecendo, são clubes de comédia. No Brasil a gente tem 80 clubes de comédia. 80 clubes. Então, hoje a gente tem uma safra de humoristas, de novos humoristas, que estão viajando no Brasil e não são tão conhecidos assim. Mas quando eles chegam, imaginemos em Recife, que é uma cidade afastada do grande centro, é uma grande cidade, Recife tem 2,5 milhões de habitantes, mas ainda assim distante do grande centro, distante de São Paulo. Sim. Quando se chega com um humorista em Recife, as pessoas vão assistir porque é stand-up. Então, mesmo não conhecendo tanto, as pessoas vão assistir. É isso. Eu acho que esse é o grande ápice do stand-up, é o grande momento, que é aí que eu falo que vocês estão chegando, né? Porque, como você falou, temos um clube de comédia e alguns sítios que... Eu tô aprendendo. Sim. Alguns sítios que começaram a ter stand-up na sua programação. Yeah. Eu acho que o grande desafio agora é transformar isso em uma coisa mais natural. E tu da experiência, é fixe às vezes ter esta visão de fora, vamos dizer de fora, não é? Mas tu achas que há espaço, por exemplo, estás a dizer Recife, 2,5 milhões, Ok. é uma cidade grande, mas há cidades bué grandes no Brasil, não é? Muito grandes. Em Portugal, para ter essa dimensão é Lisboa, fim. Sim. Fim de conversa. E mesmo assim, não é? Porque em termos de público, porque imagina, um público quer ver um artista, de repente o artista anda a rodar, a preparar o seu solo em vários clubes de comédia, parece que pode massacrar o seu material porque tu pensas, eu vou aqui hoje porque está este gajo que vem experimentar material, mas depois vou ver o solo dele, já vi quase tudo. Sim. Como é que tu fazes isso? Escala do Brasil. Sim, esse é um grande desafio, na minha opinião. não é? Porque imagine só, São Paulo hoje tem 11 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo. Se a gente pega o conglomerado São Paulo, que são ali, que é a região metropolitana, São a 24, gente sobe não é? para 24 milhões. 24 milhões de habitantes. Pois. É 2,5 vezes Portugal. Pois, Tem espaço para comediantes mainstream, para comediantes de nicho, Sim. e cá não tens isso, e depois tens um mercado muito fechado com muito gatekeeping, não é? E pessoal, quer dizer, temos um mercado tão pequeno, não vou deixar entrar mais ninguém. Sim. Esse problema aqui. Não, mas aí que tá. Por exemplo, nesses 24 milhões de pessoas, nós temos 14 ou 15 clubes de comédia. Só nesse conglomerado de São Paulo. Uau. 14 ou 15. Ou seja, se a gente for pegar essa conta, que é 2,5 vezes Portugal, aqui tinha que ter pelo menos 10. ok. Né, pra gente entender e conseguir dimensionar dessa forma. Sim. Aí a grande questão hoje é que, como a gente só tem um, e a gente tem poucos lugares que fazem, esse é o grande desafio de você conseguir fazer textos novos de qualidade, né? Que esse é um grande desafio também. Para que essas pessoas que vão lá te ver de vez em quando, elas consigam ver com material novo e que você consiga postar para a internet, que hoje está muito em voga. Sim. E fazer a sua vida de humorista tendo tão poucos shows. Quando eu comecei a trabalhar, eu morava na capital do Brasil, lá em Brasília. Eu comecei a trabalhar lá. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma noite chamada Stand Up do Ferreira, que durou 2 ou 3 anos. E eu tinha esse problema, esse desafio. Porque eu tinha 4 ou 5 humoristas de Brasília e a gente tinha que fazer um show semanal. Então, a cada semana, eles tinham que tentar fazer coisa nova, porque, consequentemente, alguém ia ver que eles já tinham feito aquele Ia repetir, texto, não é? Ia repetir e tal. Sim. Então, eu acho que o grande desafio tá aí. O humorista se desafiar a ponto de... É claro que é muito difícil, porque para você criar 1 minuto de texto, tempos e tempos e testes. Mas o grande desafio é o humorista conseguir
criar novidades o tempo inteiro para alimentar todas essas redes e por aí vai. Acho que esse é o grande desafio dos humoristas em 2023. Sim, por exemplo, o Rodrigo Marques, ele é muito forte nas redes sociais também e no YouTube. E vê-se muito os TikToks dele e os Reels, é muito de interação com o público e ele tem uma facilidade tão grande que cria ali bons momentos que são irrepetíveis, então é fácil de partilhar na internet. E não queima texto, não é? O texto depois dos espetáculos não mete ali, ok, depois veja o show todo. Mas é engraçado isso porque eu concordo que isso tem muito, principalmente o Rodrigo faz isso muito bem, o Rodrigo tem uma facilidade muito grande de fazer isso, mas ao mesmo tempo, se você for no canal do YouTube do Rodrigo, semana passada ele postou um vídeo de 25 minutos. É quase um especial. Aí quando foi essa semana, ele postou outro vídeo de 25 minutos. E agora, aí eu defendo o meu artista também, que ele é muito bom. Então são 50 minutos de muita qualidade. São muito engraçados. Se você assiste o da semana passada, você vai rir muito, assim como se você assiste o dessa semana, vai ser muito engraçado. Mas é texto que ele deixa de fazer. Aí é isso. Ele nunca mais faz aquele texto. Então é um texto descartável. Olha o tamanho do desafio. Você tem que criar textos que são descartáveis, mas que ao mesmo tempo tem que ser engraçado, porque você tem que pegar o público que está te assistir. Né? Sim, eu percebo isso e nos Estados Unidos fazem muito isso, isto é, a partir do momento que metes em vídeo, acabou. Exceto o Seinfeld, esse faz regularmente o texto. Mas o que acontece e o que nós vemos muitas vezes quando vamos a clubes de comédia, o que acontece é, há malta que criou os primeiros 5 minutos da sua vida, meteu no TikTok e a partir daí vai fazer os mesmos 5 minutos. Epá, e a comédia não é como a música, em que eu quero ver, por favor, aquele êxito. Não, já me ri com aquilo no teu TikTok. Como é que fazes? Como é que tu... Que conselhos sábios darias, agora que és um guru da produção e de agenciamento e que fazes crescer artistas? É, pá, a malta que está ávida de colocar conteúdo nas redes sociais porque é uma forma de ganhar público, mas de repente, aos primeiros 5 minutos, coloca... E depois como é que faz para dar esse salto para o vivo? Isto é, repete? Sim, eu começaria dizendo que se ele está começando agora, certo? Yeah. Ele está começando há 6 meses. Sim. Beleza. Então se ele está começando agora, eu começaria dizendo que ainda não é o momento dele postar na internet. Já começo por aí. Eu não acho que... Perdeste já 90% do stand-up comediantes portugueses. Exatamente. E esse é um grande problema dos humoristas de agora, dessa geração, é essa pressa. Essa necessidade de não fazer comédia boa, mas de ser famoso. Pois, mas aí é que eu vou fazer de advogado do diabo, que é, o mercado é tão pequeno em Portugal que uma forma de tu te destacares é que seres conhecido na internet. Sim. E a partir daí vai-te facilitar a vida, vão-te convidar mais vezes, vais ter o teu próprio público, vais ter pessoas que te vão procurar e então têm de jogar com isso, não é? De serem umas influencers e pessoas com um following, que é um pouco o nosso caso, com o Jovem Conservador de Direita, não é? Que temos um projeto de internet que é relativamente conhecido. Sim, é consolidado já. E que nos abre portas. Mas eu percebo que os comediantes tentem fazer isso também, conquistar um público antes de irem fazer comédia. Mas há quanto tempo você está na labuta? Há quanto tempo vocês estão ralando? Vocês estão... 8 anos. É isso, é isso. Não foi agora. Não foi agora. O que a gente precisa entender é que a comédia... ela não tem que ser agora. A gente acha que tem. Mas é esse cara que tá entrando agora, ele não pode lotar sítios ainda. Ele não pode fazer um show de 1 hora ainda. Ele não tem essa experiência. Ele não tem essa... ele não é engraçado o suficiente. Ele não é engraçado o suficiente. Então, eu acho que o ponto tá aí. O ponto é mais mental do que qualquer outra coisa, sabe? É uma questão de... a gente vinha falando no carro agora sobre ansiedade. É uma questão de ansiedade, uma questão de controlar essa ansiedade. Calma, cara, calma. Vamos criar coisa boa. Aí, beleza, eu concordo que ele tem que ir, tem que testar, tem que fazer de novo, tem que fazer mais vezes. Então ele vai aumentando, minutinho a minutinho, beleza, vai repetindo, mas vai colocando uma coisinha nova aqui, vai testando uma coisinha diferente. Isso aqui deu certo, já dá pra você incrementar. E assim você cria os seus primeiros 5 minutos, não é os seus primeiros 60. Opa, mas existe esse lado, que há muito de... Tu, depois quando és convidado, imagina, uma noite de 3 pessoas, portanto traz meia hora cada um, se faz favor, malta que teve piada 5 minutos e de repente tens de criar... E às vezes 3 pessoas no público.
não é? Tens de fazer o teu material sem teres a mínima noção se ele é bom ou não, porque não tens um público que te permita saber isso, não é? Não tens reações. É isso. E aí você pode me perguntar o seguinte: então você tá falando que o cara não pode subir antes de. Tem que fazer. Peraí, deixa eu voltar. Sim. Deixa eu voltar. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tô dizendo que ele não tem que fazer. Eu estou dizendo que ele não tá criando base. Ok. Então, não adianta fazer. Bom, Sim. voltei. É isso. Epá, muitas vezes o que se assiste é também este lado de se começa sem base, não é? Pegando naquilo que estás a dizer, se começas sem base e de repente tens uma urgência criativa, pode-te levar a não conseguires criar ao mesmo ritmo e levar-te a teres, vamos dizer, a pedir emprestado. Muitas vezes outro texto que se vê muitas vezes esse lado de eu tenho de meter 10 minutos por semana no TikTok. E depois tu vês, eu já vi isto em algum sítio. Com certeza. Eu vi um vídeo do Rafinha Bastos há pouco tempo, não é? Ele agora fala só em inglês, não é? Já não é brasileiro, foi não. Ele só fala em inglês, a dizer que há influencers a pegar, porque querem fazer aquelas piadinhas TikTok, e ele diz que não tem problema nenhum, pá, deem crédito a quem criou o texto, e ele criou um texto qualquer sobre verbos, não é? Em inglês. E então é ele a bater numa influencer que está a fazer um texto dele, mas sem dar esse crédito. Há esse perigo hoje em dia também, que é tu fazeres vídeos humorísticos não sendo humorista e depois vais pegar emprestado. E depois há humoristas que estão a tentar ser humoristas também a pegar, às vezes, em temas emprestados, não é? E já acontece isso mesmo, cá, tiktokers em Portugal fazerem rábulas de sketches conhecidos e anedotas conhecidas e beats de stand-up. Sim, há muito isso agora. Isso aí tem que ser muito combatido, essa é a minha opinião. Já apanhaste algum dos teus artistas a ser plagiado por tiktokers? Sim, com certeza. E foste lá com um pau? Não tem como fazer. Não tens como fazer. Não? Não tem como. O TikTok é uma ferramenta hoje que não tem como você provar que aquele material é seu. Ele é um material muito descartável. Então o TikTok ele não tem esse cuidado que no YouTube a gente tem de entender que aquilo é um conteúdo plagiado e derrubar. Então, de verdade, não tem o que fazer. Mas a gente combate. Porque esse cara que copia, ele não faz o meu show, por exemplo. Ele não faz. Voltando no Rafinha. O Rafinha, ele é um grande orgulho que a gente tem. Porque é um cara que fez a carreira dele. Foi um dos maiores humoristas do Brasil, ainda é, mas eu tô dizendo em relação a fazer shows, né? Ele já foi um excelente humorista, enorme no Brasil. E aí, agora ele tá recomeçando em inglês nos Estados Unidos e tá arrebentando, tá colocando shows lotados. Ele fez um show lotado aqui no Oriente Médio, em Dubai. Show lotado em inglês. Isso é maravilhoso pra gente. A gente tem muito orgulho disso. E esse vídeo dele tem tipo 80 milhões de visualizações. 80 milhões de visualizações. Caramba. Isso é muito absurdo. Então ele passa muito por isso à medida que o material dele cresce. Claro. A gente já passa por isso no Brasil porque o material do Brasil já está muito grande. Mas isso tem que ser combatido, cara, a cada momento e por todo mundo que é sério na comédia. Porque não dá pra você... Se o cara quer criar, quer copiar, ele vai conseguir. Não tem o que fazer. Mas é uma questão de... Enfim. Ok. Olha, Guilherme, tu vieste cá, estás cá em Portugal, vais ter um workshop de formação de produção, não é? Bora Produzir, chamado Bora Produzir. És também autor do livro. Eu vou ver, ok. Por gentileza, mostra meu livro. Vou tirar o plástico. E que... Eu quero assinar. Eu já tirei, se quiseres usar. Dá cá, esse que é mais fácil de mostrar aqui. E vais ter um workshop no Porto, não é? Para pessoas que queiram, que estejam interessadas em aprofundar o conhecimento na área da produção, não é? Podes falar um pouco sobre... Claro. O que é que as pessoas podem esperar disto? Beleza. E é para quem e o que é que elas podem esperar? Tá bom. Esse livro, na verdade, tudo começou na pandemia. Pá, isso parecia o início da música do Netinho. Tudo começou. Mas o Netinho é um tema recorrente aqui. Vocês sabiam que vocês ouvem uma música aqui que não é do artista que vocês acham Pois que é? Eu sei que aquilo Explica. é uma versão. Qual é a música? É o bicho, é o bicho. Ah, sim. É de vida no Costa. Já falamos sobre isso. Mas olha só, o meu escritório no Brasil tá fazendo agora 12 anos.
E hoje nós somos depois de muito trabalho, foi muito difícil chegar a isso, mas eu tenho orgulho de dizer que nós somos um dos maiores escritórios do Brasil hoje, em relação à quantidade de shows produzidos, aos artistas que lá estão. Casa de Artistas. Casa de Artistas, isso. @Casa de Artistas no Instagram. E sigam no Instagram, que vocês no Instagram não só promovem os vossos espetáculos, como às vezes dão conselhos de comédia, Isso. fazem análise de beats stand-up, de filmes, é bastante interessante. Começou daí. E começou há pouco tempo, não tem muito tempo não. Quando começou a pandemia, estávamos eu e minha esposa, que é minha sócia, Camila, a gente estava em casa doido. Assim como todo mundo no mundo inteiro, tava doido. É isso. A gente. É isso, tava todo mundo doido. E aí, nesse momento de loucura, a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente não tinha perspectiva, não sabia quando ia voltar nem nada. E aí a gente começou a criar pequenos conteúdos para movimentar o nosso Instagram, que tinha parado e tava ali com seus 8 mil seguidores, talvez. Algo assim. E aí a gente começou a criar 9 artistas que você precisa assistir um vídeo. 9 comedy clubs legais. Beleza, começou-se assim. E aí a pandemia acabou e esse conteúdo começou a ter sequência. A gente começou a contratar pessoas para criar esse conteúdo, começamos a entender mais sobre comédia, porque assistimos muitos especiais de comédia durante a pandemia. Enfim, a gente começou a ser não mais só uma produtora de shows, a gente começou a ser uma influenciadora de comédia. E a partir desse trabalho, a gente começou a entender que um passo a mais pra gente é ajudar a nossa cena a crescer. Porque à medida que a gente ajuda a nossa cena a crescer, tem mais humoristas, tem mais produtores, tem mais shows e, consequentemente, mais dinheiro. Então, na nossa cabeça fazia muito sentido a gente começar a ajudar as pessoas a fazer. Porque imaginemos que a gente ia numa cidade do interior, do meio do Brasil. Essa cidade, aquele cara que tava levando a gente pra lá pra fazer o show, ele provavelmente não sabia fazer isso. Porque não é do métier dele, não é do dia a dia. E dava muito erro, tinha muita coisa errada. Baseado nisso, a gente começou a criar um guia pro cara produzir. Mas assim, um guia básico. Então, essas aqui são as coisas básicas que você tem que fazer para a produção ser boa. Baseado em quê? Baseado somente na nossa experiência. Somente nos shows que a gente já produziu. Somente nos nossos erros. O quanto a gente errou e o quanto a gente acertou, tá aqui esse guia. Beleza. Feito isso, aí eu falei assim, cara, e se eu começasse a ensinar as pessoas a fazer isso? E não só mostrasse, só enviasse a elas. Aí eu comecei a fazer um curso de produção lá. Eu peguei toda essa experiência que eu tinha, coloquei ela no papel pro curso. Então aí eu montei, a partir desse guia, um guia de passo a passo mesmo, pré-produção, divulgação, o trato com o artista, enfim. Beleza. E aí dei alguns workshops e isso se tornou um curso. E aí esse curso eu já tenho pelo menos 200 alunos do Brasil formados e que estão trabalhando por causa desse curso. Beleza. A partir do curso, eu criei o curso online. Então hoje eu tenho alunos de pelo menos 8 países diferentes e que estão fazendo produção lá. E a partir disso eu finalizei com o livro. Que no livro eu reúno todas as informações, toda a experiência, palavras de artistas sobre o assunto, para que a gente consiga, no livro, fechar esse triângulo. Então, e tem o podcast também. Sim, o podcast. Podcast, isso. O podcast é com humoristas, inclusive tem um convite para fazer para você depois. Mas o podcast é com humoristas e produtores do Brasil e do mundo, mostrando a cena da comédia acontecendo na sua região. Então, beleza. Então eu fechei um quadrante dando educação aos produtores. Então é o curso, o livro, o podcast e o Instagram rodando juntos. Mas isso é demasiada generosidade, não? Estás a dar os segredos do teu negócio? Não, porque aí eu tenho produtores bem informados e que meus artistas, quando forem na cidade deles, eu não tenho problema nenhum. Essa era a minha visão. Aí beleza, eu tô ganhando dinheiro com isso, ok? Mas que situações caricatas. Não aprendeste nada com o Jeff Bezos e a ideia não é criar produtores, é assambarcar todos os produtores para ti e não deixares mais ninguém no Brasil produzir comédia a não seres tu. Aí. É isso que é. Não estás a ter visão no Ou negócio. então fazer o livro e os cursos e tudo, mas só com informações erradas. Para eles serem todos incompetentes. Único. E aí, essa foi a visão para vir para cá também. Porque a primeira vez, quando nós nos conhecemos, nós passamos por essas coisas aqui com o Bernardo, com as pessoas que a gente ia. Quando és uma pessoa extremamente incompetente, não foi?
Pessoas difíceis. Pouco profissional. Sim, mas de verdade é isso. Pessoas com pouca maturidade de produção. E aí. Bernardo, não é? Como não? O Bernardo é o cheiro da produção de Portugal. Não, mas o Bernardo, sigam lá, Raf Delta com 2 Fs. Esse menino é maravilhoso. Tanto é que a gente tá aqui com ele, esse rapaz. Nós Mas só conhecemos. depois de tu lhe ensinares. Antes disso era uma vida. Tu foste o Mr. Miyagi do Bernardo. E aí, o que eu imaginei vindo pra cá? Eu e o Bernardo tivemos uma ideia de tentar reproduzir aqui em Portugal a cena da comédia que a gente criou no Brasil. Estando certa ou estando errada, é a cena que funciona. E aí agora, com isso, a ideia foi trazer o curso pra cá, trazer a formação pra cá, pra que a gente atinja pessoas que querem ser produtores, que não entendem disso, ou até que entendem, querem tirar suas dúvidas e querem melhorar a sua produção, enfim, e criar essa cena que a gente criou lá aqui, com shows acontecendo, com os vídeos rolando, da forma como a gente trabalha lá, eu quero trabalhar aqui. De novo, não tô dizendo que é melhor, que é pior do que ninguém. Não, mas aqui funciona comigo. Claro. Funciona comigo. Então a minha ideia é trazer pra cá e ajudar a cena daqui a crescer, assim como eu ajudei lá. Aí por benevolência mesmo, daqui 20 anos vai ter uma estátua minha em Aveiro, você vai ver. Sabes que isso é uma tradição de brasileiros virem a Portugal e ensinar marketing e produção. Houve na SIC, lembras daquele produtor Ediberto Lima, revolucionou a televisão em Portugal. Há quem diga para o pior, mas mudou. Mas mudou. E no marketing político a mesma coisa. Havia o Edson Ataíde, que também veio do Brasil, de campanhas políticas do Brasil, e revolucionou aqui o marketing político. Sim. E então é engraçado esse percurso também, o percurso que estás a fazer na área de comédia, de vir aqui partilhar connosco os teus conhecimentos e pá, que fazem falta, não é? Sim. E via-se o que o Bernardo era antes de conhecer. Sim. E agora? Sim, nós dizíamos, o Bernardo calça os sapatos quando te apresentas connosco, ele nem sabia isso. E de repente, agora já aparece calçado e tudo. Obrigado, Guilherme. Obrigado por isso. Já mudei, já tive. Exato. Ele está aqui ao lado, está-se a rir. Então, não. Mas a ideia básica é essa, cara, é tentar fazer aqui o que a gente fez lá e deu certo, e que tipo, a gente quer, na verdade, cortar um caminho, que é um caminho de 10 anos, que é o caminho que eu percorri, 10, 12 anos lá, e aí, agora eu vou dar meu currículo, né? Então, Sim, força. Baseado nisso, já fiz shows em 14 países, além do Brasil. Brasil, eu já rodei todo o Brasil, fazendo shows, todo o Brasil. E aí agora com mais 14 países, eu achei que é a hora de compartilhar, e é isso. Eu vou ter uma pergunta para ti, mas acho que fica bem agora aqui no seguimento, que é, então, estes workshops, ponto 1, onde é que vão ser, quando é que vão ser e onde é que as pessoas podem inscrever? Maravilha. A gente, Bernardo e eu, tínhamos uma ideia de já chegar e fazer um workshop. Só que aí, a gente conversando, a gente entendeu que ainda não. Eu vou dar um tempinho aqui, conversar com as pessoas, vir a podcast, entender mais um pouquinho do que é o dia a dia do mercado, e aí sim marcar o podcast. Ou seja, daqui a um mês esse podcast vai acontecer. Esse workshop vai acontecer. E aí, nesse momento, a gente está decidindo se faremos só no Porto e Lisboa ou se levaremos para outras cidades. Mas a princípio, Porto e Lisboa vão acontecer daqui a um mês. E aí, para mais informações, tem alguns Instagrams que a pessoa pode seguir, que é esse que eu falei agora da Raf Delta, que é o Instagram da Casa de Artistas e que é o meu próprio Instagram, que é @EuSouGuilhermeAraújo. Ok. Nós depois colocamos estes links todos quando partilharmos o episódio na descrição, para as pessoas saberem quando é que vai acontecer, como é que se podem inscrever. Sim. Maravilha. Maravilha. Agora, a pergunta que eu tenho a seguir é: Guilherme, no teu início de produção, diz-me que cagadas é que tu fizeste? Todas possíveis. Lembras-te de alguma que ficou do género? Pá, como é que é possível eu ter feito isto? Conta lá uma, anda lá. Tá bom, tem um artista no Brasil, que eu não vou citar o nome, começa com R, não é o Rodrigo, não vou citar o nome. Mas eu fazia esse show em Brasília. O fenómeno. Não, eu tinha ideia, mas fala, eu tive quando soube que tu vinhas aqui, tive a ideia para um pitch para um produtor no Brasil que podia vender muitos bilhetes, mas diz. Anda, então, vamos lá. Eu não tinha experiência, eu não sabia o que fazer, Enfim, a gente tinha esse show que era feito toda segunda e terça-feira. E aí,
tinha esse artista que ia chegar e o show dele tava muito cheio, muito cheio, muito cheio. Só que eu me esqueci de reservar hotel pra ele na cidade. Aí ele chegou no hotel e chegou na cidade e não tinha hotel pra ele. E aí eu falei, eita, esqueci. E aí eu fui atrás de hotéis. E Brasília é uma cidade muito corporativa. Então você não consegue achar hotel de um dia pro dia em Brasília. O que eu fiz? Eu tinha um artista aí que trabalhava comigo, que a gente fazia um show de hipnose em Brasília. E esse artista era muito meu amigo, a gente era muito próximo. Eu liguei pra ele e falei assim, irmão, e se você for gente boa comigo e hospedar esse cara na sua casa? E se você hospedasse na sua casa por 2 dias? E assim ele fez. Aí vai eu falar com o artista, cara, então, é que o hotel que eu tinha cancelou a reserva. Cancelou a reserva, tava paga, inclusive, cancelaram a reserva. Olha que picareta. tava paga, mas o que eu posso fazer? Cancelaram. E aí eu tô procurando hotéis em Brasília. Mentira, eu olhei em 3 hotéis. Tô procurando hotéis em Brasília e não tô conseguindo achar. Tá tudo cheio. É evento em Brasília pra caralho, tá tudo cheio. Então você vai ter que ficar na casa dele. E o climão, né? Porque se não coloca artista pra casa do... Não, hoje em dia seria um Airbnb, não é? Não, aí o que ele fez? Beleza, ele foi fazer o show, fez o show, aí esse local foi buscá-lo, levar pra casa dele e tal. Quando deu 2 horas da manhã, o meu amigo, o artista de cá, vou chamar de artista Brasília, o artista Brasília me ligou 2 da manhã, e eu, 2 horas da manhã, irmão, então, é que o artista São Paulo, não, o artista Rio, era Rio de Janeiro. O artista Rio de Janeiro foi embora. Como assim, 2 horas da manhã? Como é que ele foi embora? Não sei. Ele bateu na porta do meu quarto, tava dormindo, e falou assim, ó, tô indo, e a porta da sala já tava aberta, inclusive. Ele saiu fora, diz ele, que ele ficou muito ansioso, ele não conseguia aquilo, ele não conseguia, por exemplo, sei lá, ele não teve coragem de dormir sem camisa na casa do cara. Okay. E aí ele foi ficando ansioso, ele pegou e saiu, sem hotel. E foi achar hotel, às 2 da manhã. E aí ele andou, quanto foi? 18 quilômetros. 18 quilômetros. Se ele tinha sido assassinado. E ele achou um motel na entrada de Brasília, na saída de Brasília. E aí ele dormiu nesse motel. Mas eu tive uma ideia que daria para contornar melhor esta situação. Era tu dizeres ao artista, olha, nós não marcámos hotel de propósito. Certo. Porque nós vendemos um pacote especial e quem pagar 1.000 euros tem um meet and greet especial, o artista vai dormir à casa da pessoa. Isso é o fã número 1 o fã número 1 ia dizer, ok, eu por 1.000 euros eu quero ter esse gajo na minha casa. Não, e o pior é que no outro dia ainda tinha mais um show. Pois, eram 2 noites. Ok. Imagina buscar ele no hotel, porque aí beleza, de manhã aí eu perguntei pra ele no WhatsApp, e aí, cara, cadê você? Aí ele mandou localização, né? Um clima no carro, parecia um velório, e era tão longe que demorou. Perguntaste-lhe se ele dormiu bem. Cara, da onde ele tava até o lugar do show era 1h20 de distância. Foi a 1h20 mais longa da minha vida. Mas no Brasil 1h20 não há, é uma viagem pequena. Mas ainda assim é 1h20. 1h20 para preencher silêncio. Tem quanto tempo que a gente tá conversando aqui? Guilherme, eu acho que devias ter levado para o pequeno almoço de lagosta. Um tabuleiro de lagosta. Dinheiro para comprar lagosta. Era cheio de dinheiro. Lagosta. Então, viu? Olha aí, ó. Até eu que tô aí falando de produção, errei pra caralho. Claro. Mas a minha regra era a seguinte: por mais que os erros fossem grandes, não eram tão grandes assim. Esse foi o que eu lembrei, o maior da vida, mas por mais que existissem erros, eu não podia repetir aquele erro. Não tinha o direito de repetir aquele erro. Então eu fui moldando a minha produção em não repetição. Claro. E aí, beleza. E aí deu certo de conseguir começar a acertar e deslanchou. A engrenagem ficou bem oleada, não é? Agora tá. Agora sim. redondinha. Isso era. Ufa. Comprar uma tenda para o artista. Uma tenda de campismo. Ai, cara, tem um produtor. Ficar lá no Jardim do Planalto. Olha, tivemos uma ideia para um TikTok. Para o TikTok teu, que é tu a dormires numa tenda no Jardim do Planalto. Ok? Nós ficamos lá a filmar. É conteúdo, é para vender o show. Claro. Cara, eu tinha um produtor. Olha essa também.
tem Minas Gerais, é um estado muito grande, Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte. Então saímos aí com o Rodrigo, foi o Rodrigo Marques e Bruno Luiz. Eram os 2 maiores artistas do meu escritório na época, aqueles que eu tratava assim, aqui, assim, né, super bem. Aí eu errei dessa vez em não conferir a logística que o meu produtor local fez. A logística era a seguinte: a gente saía de São Paulo às 6 da manhã num voo para Belo Horizonte, chegava lá às 7h30. Eles já odiaram, porque, né? Era acordar muito cedo, já perdi eles aí. E aí, beleza, chegava às 7h30 em Belo Horizonte. E a cidade que a gente ia fazer show chamava-se Teófilo Otoni. Teófilo Otoni são 400 quilômetros de Belo Horizonte. Não era uma autoestrada igual essas que você tem aqui, não. Não era, não. Fazer Portugal de um lado ao outro, quase. É uma viagem de 7 horas, cara, lá no Brasil. Sim. Porque essa estrada, as estradas do interior são estradas bem ruins, assim. Não tem pedágio, eu não sei como você chama aqui, mas Não tem divisões? não, é só uma praia. Só uma... Sim, uma via, não é? Era enfim. Sim. Mas enfim, era uma via pra ir e uma via pra voltar. Sim. Beleza. Super movimentada e tal. A gente ficou no carro com esse cara das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Eles ficaram irmãos quase, né? E aí, por quê? Porque esse foi o ponto onde eu falei, não, agora tem que mudar alguma coisa. Quando ele me ligou, ele falou, ó, a lógica é a seguinte: vocês chegam em Belo Horizonte porque não tem voo na cidade, e aí de Belo Horizonte a gente gasta 3 horas de viagem pra poder chegar a Governador Valadares. Beleza, 3 horas de viagem. Tá bom, vambora. 3 horas de viagem é uma viagem normal pra gente. Viagem ok. Então 1h30 de voo, mais 3 horinhas, chegou pra almoçar na cidade. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, tá Rodrigo Marques e Bruno Luiz no carro, bufando comigo de raiva. Com toda certeza, tava certos, né? Sim. Com toda razão. Que caos, cara, que caos. Mas é isso. Porque esse trabalho de bastidores é fundamental. E então, uma coisa é estás a lidar com pessoas como nós, né? O Bernardo é fácil, porque nós não somos nada, não é? Não, mas com gente, eu entendo. estrelas, não é? É sensível. Sim. Não, e num carro. E mesmo que sejam humildes, tipo, já estão habituados a um nível de conforto que não é compatível. Sim. Não é compatível. Não, e o pior, aí ele tinha me falado que não tem aeroporto, certo? Beleza, chegamos na cidade 5h30 da tarde. Aí o Rodrigo tava puto da vida, falou assim, cara, eu vou achar um bar aqui, vou tomar um chopp. Beleza, ele foi. A primeira pessoa que encontrou com ele no bar falou assim, Rodrigo, você é aqui, vim fazer show e tal. E aí eles conversando e não sei o que. Não, acabei de pegar uma estrada ruimzona pra chegar, demorei um tempão pra chegar. Aí a pessoa vai falar assim, ui, por que você não veio pro aeroporto aqui de Governador Valadares? A primeira pessoa. A primeira pessoa. Em minha defesa, ele mentiu pra mim. Pois é isso. Em minha defesa. Sim. Mas o meu erro tá em não conferir, né? Epa, pois. O meu erro tá... E aí eu assumi, gente. Claramente um erro meu. Pois. Mas havia aeroporto, sim. Sim, e depois como é que eles têm cabeça para depois de uma viagem dessas fazerem um show de stand-up? Conseguem, não é? São profissionais, mas Mas esse é o problema, né? Esse é o problema. Porque, tipo, uma coisa é você vir pra Portugal e aí que você faz uma viagem bonita, tem comida muito boa e você tá conhecendo lugares novos, outra coisa. Você ir pra Governador Valadares, que é no interior. Não tem nada lá, cara. Não tem nada lá. Não tem nada em Governador Valadares. Estamos a falar... muitos ouvintes de lá. Então comentem aqui que vocês sabem se lerem lá. Exato. Estamos a falar ainda por cima, por exemplo, um artista como o Rodrigo, quantos shows é que faz por ano? Por ano? Eita. Cara, A fazer solo, não estou a falar de Ok. participações em comedy clubs, estamos a falar Ok. de solos. eu acho que 200. Acho que 200. 200 no Brasil. Não, 200 no Brasil não. 200 contando o Brasil e os shows que a gente faz aqui. Mas assim? São 200. O Rodrigo, 200. O Rodrigo, eu tenho orgulho de falar que ele é uma das melhores agendas do Brasil, assim. Eu consigo colocar ele, por ser um artista que né? Eu consigo colocar ele em lugares maravilhosos. Então, de quinta a domingo, o Rodrigo tem show. E podem ver o show dele na Netflix neste momento. Sim. Sim. Aqui em Portugal, inclusive, tá em alta o show dele, né? Sim. Eu vi aqui ontem na Netflix, tá em alta. Sim, é fácil. Mas são 200 shows por ano. Mas 200, eu se calhar ao 50º
eu começava a desassociar e a ver-me lá de cima a fazer, Sim. não é? Porque chegas a um ponto em que está tão rotinado, tão... Sim, sim. Não é? Não, e quando ele tava se despedindo do show anterior, ele tem 4 shows solos, dos quais um tá no YouTube, o outro é o da Netflix, o Paz de Darwin, que ele veio aqui em Portugal ano Ele passado. já gravou? Não, vamos gravar agora no final do ano. Ok. E o Estamos Vivos, que é o show novo. Sim. Esse período de mudança de show, em que ele tá se despedindo de um e começando o outro, caos. Caos na cabeça dele. Porque ele faz o seguinte, de terça e quarta, ele testa o show novo. Então a gente pega comedy clubs em todos os lugares do Brasil, os melhores comedy clubs, que tem aí seus 200, 250 lugares, e aí ele vai lá fazer um show pra testar material novo. E no final de semana ele viajava com o Paz de Darwin Para fazer o outro. pra fazer outro. Então, cara, no segundo, terceiro mês, que show que eu tenho que fazer hoje? É incrível. Não, aliás, ele cá em Portugal, quando veio a primeira vez, houve um ou outro dia que não fez o show que vinha fazer e fez o Paz de Darwin, não foi? Sim, Para sim. experimentar. Porque ele tava testando. Ele tava a exatamente. testar, E aí, como ele ia ficar muito diferente do que virou o Paz de Darwin, porque Sim. é muito impressionante, cara. Os 2 últimos shows do Rodrigo, eu estava com ele quando ele teve a ideia de falar sobre determinado assunto, né? Sim. Então o Paz de Darwin, que já passou por aqui, então já posso falar sobre como é. Ele tem ele fala uma frase aqui no começo do show, e aí depois ele lembra dela lá no último momento do show. Essa ponte que ele fez, eu me lembro exatamente do dia que ele criou na cabeça dele. Então esse show, ele sai assim de 1 minuto de ideia pra 1h30, no caso do Paz de Darwin, 2 horas de show. 2 horas de show. É muito impressionante o ritmo de criação do Rodrigo. O que tá na Netflix chama O Inimigo do Nível, que é um show que ele tirou quando ele foi fazer show no Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha, né? Exatamente. E aí, lá ele corta o dedo. Sim. A cortada de dedo dura 1h20. Exatamente. Não, 1h40. Que ele disse que tinha o sonho de fazer um solo apenas numa história, não era? É isso. E aí fez, né? E o show é engraçadíssimo. O show é incrível esse. Sim. Sim. Então, ver ele construir isso de 1 minutinho, tipo, É esse aí a história que quando ele vai para Manaus, não é? Ou não? sim, Exatamente. Sim. Tá no meio aí. E está no meio. Do índio. Como é que se chama o índio? Cuiaiá. Cuiaiá, exatamente. Então, essa história, que ver ele crescer, essa história é muito impressionante, porque aí é desse lugar, no teste. Ele vai testar, e testa 10 minutos, aí beleza. E o Rodrigo, ele tem uma coisa diferente, que cada palavra tem que se encaixar. Sim. Cada palavra Nota-se que ele tem um cuidado tremendo com a língua. É impressionante. Cada palavrinha tem que encaixar. Então imagina encaixar 1h40 de texto. Sim. É impressionante de ver. Eu me sinto muito privilegiado nesse ponto de conseguir assistir essa construção, não só do Rodrigo, mas o Rodrigo é o grande exemplo disso. A construção que ele tem do show como um todo. É muito impressionante. Muito impressionante. É sim. Sim, nota-se o cuidado com as palavras que ele usa. Na altura eu disse pessoalmente, ele fez-me lembrar o chapéu, quer na delivery que ele faz, quer na forma como tem os ritmos, em que tanto fala, está a fazer uma narração super eloquente, como de repente entra em discurso direto e faz ali situações cómicas com sotaque e não sei o quê, alterna muito bem isso. Sim, ele faz isso muito bem. Isso é muito doido mesmo. A forma como ele conduz isso. Portanto, para quem não conhece o Rodrigo e quer ver ao vivo, ele vai estar cá em breve, não é? Já está bilhetes à venda. Ele vai estar cá em breve em setembro. Em setembro a gente faz 6 shows aqui. É de 15 de setembro a 29 de setembro. Então fazemos Porto, Lisboa, fazemos Viseu, Aveiro, Albufeiras e mais uma Braga. Braga, exatamente. São 6 shows além de Madrid que fazemos também nessa mesma, mas aqui em Portugal são 6. Já estão as vendas, já estão à venda os bilhetes pela Ticketline e já tá Porto e Lisboa já estão para esgotar. Ok. Despachem-se. É isso. Baixem-se, pelo amor de E Deus. vale a pena. O meu pitch para um produtor. Então vamos lá. Vou dizer, era convencer o Roberto Carlos, o zagueiro, Já começou bem. Já. o zagueiro, lateral esquerdo. Estás a falar do Roberto Carlos, não o cantor. Mas aí é o meu pitch. Ok. Então vamos lá. É vender um espetáculo ao vivo do Roberto Carlos, o zagueiro, Ok. e dizer só, concerto de Roberto Carlos. Só isso. Só isso. E as pessoas vão lá. E não mostras a cara. Não mostras a As pessoas não cara. sabem que Roberto Carlos aqui é. Ok. E então podem ficar surpreendidas, podem ficar agradavelmente surpreendidas, estão à espera do calhambeque e não sei o que, de repente olha o gajo do Real Madrid aqui a dar toques na bola, a cantar, não sei, a marcar livros.
ou estourar pessoas, tipo, a mim é que o último a desmaiar do público depois dele chutar com força contra a cabeça das pessoas. É Sim, isso? por exemplo, não se sabe o que é o espetáculo. É Roberto Carlos ao vivo. É tudo. Mas ele vai ter um problema. Como é que ele vai fazer com a perna biônica? Ah, sim, o Roberto Carlos foi. O outro Roberto Carlos, um tem perna canhão, o outro tem perna biónica. Como é que ele vai fazer? Há quem diga que é uma perna de pau. Aqui. Não, olha, pode ser um comédia à volta disso, não é? Ele nunca falou sobre isso, pois não? Não, ele não fala sobre Ele não fala sobre isso. cometendo um crime aqui. Pois é, um tabu, não é? Eu acho que agora há pouco ele começou. Não começou a falar, não. Ele nunca falou Não? sobre isso. Nem os aeroportos. Em aeroportos tem de falar, tem de declarar. Tem de declarar a perna. Bem, vai passar no setor de metais. Isso daí ter perna de pau, se calhar. Ele pode para as vezes de avião, vai de perna de pau. É verdade. Isso é um problema. Viu? A gente tá sempre com problema. A gente tem que ficar enxergando o problema dos outros, cara. Isso é muito sério. Se calhar ele anda sempre de carro e não se queixa de viagens de 7 horas de carro. É verdade. Para não andar de avião. Para não ter. E só atua no Brasil. Ou vem de barco para Portugal. Não, mas aí ele deve ter o próprio avião dele, que ele não passa. Pois é. E resolveu. Resolveu todos os problemas aí. Mas de qualquer forma, por exemplo, se um terrorista quiser infiltrar uma bomba no avião, só tem de ir usar o Roberto Carlos. Não é? Porque o pessoal diz, o Roberto Carlos não tem uma bomba na perna, não é? Não vou ficar tirando a perna dele. Se houvesse uma série Homeland no Brasil, era este o plot. Era usar o Roberto Carlos para meter uma bomba no avião. Eu saí do Brasil pra vir pro Portugal falar barbaridade. Roberto Carlos. Já que falamos de grandes cantores brasileiros, o Irã Costa. Não me venha com essa conversinha. Sim. Porque ele não é o dono da música. Quem é o cantor original? Ricardo Chaves. Ricardo Chaves. É que nós também temos uma outra questão aqui, que é a música bacalhau à portuguesa, que é de um cantor, Kim Barreiros, que é tipo, não sei se já ouviste falar de Kim Barreiros. Não conheço. Pá, tens de ir a um concerto dele, é um cantor popular português extremamente Popular. é muito popular, é divertido, tem assim canções brega com trocadinhos, é engraçado. Mas um dos primeiros êxitos dele, o Bacalhau à Portuguesa, não é de Kim Barreiros, é de um artista brasileiro também. Sim. Mas eu acho que essa história do É o Bicho, esse cara daqui fala que é dele, né? Esse que é o grande problema. Mas o pior é, não é o pior. Ele ficou muito conhecido com essa música. Sim. E em todos os discos dele tem uma versão em que tem sempre uma música já com outra roupagem, mas que é o bicho. Ou seja, ele está sempre a tocar ao bicho. É o bicho japonês, é o bichinho francês. Sim, mas a verdade é que ele depois tem outro segundo hit em Portugal, que é o Tchan. Segura o Tchan, agarra o Tchan, que também não é dele. Não é. Mas ele canta isso. Sim, não. Rapaz, que absurdo. Não, pá, era sempre versões. Já aquela. Eu achei piada. O Morango do Nordeste também não era dos Canta Bahia, não. Claro que não. Não é, pois não. Não, mas é que tá. É uma versão ou as pessoas a usam como música deles? É assim, em Portugal, essa música é dos Canta Bahia. Sim. Aliás, e os Canta Bahia, eu já disse isto no Alegria de Viver, eles tiveram esse êxito e então criaram êxitos que parecem esse êxito. Eu vou-te cantar um bocadinho. Vamos. Lembras-te do Morango do Nordeste, o refrão, como é que era? Ai, é amor, é amor. É amor. O segundo êxito deles tinha um refrão assim. Ai, é amor, é amor, é amor. Isto é o segundo êxito deles. Vês diferenças, Guilherme? Mas percebeste a nuance, mas está lá tudo perto. Tá lá, né? Está lá tudo perto. É isso. Essa é uma grande discussão. Mas há um nicho, então, quer dizer, de brasileiros que vêm para Portugal plagiar outros brasileiros. Exato. É engraçado, eu achei piada que o Irã Costa deu uma entrevista há pouco tempo no Alta Definição, na SIC. Sim, e então ele a mostrar, no Brasil falaram muito de mim, até diziam que eu era o Michael Jackson brasileiro. Já tinhas ouvido falar do Irã Costa antes de vir a Portugal? Não, sabe quando eu descobri isso? A gente tava jantando há poucos dias, não tem muito tempo não, foi agora. Sim.
tava com o Fabiano em alguma cidade, eu fazendo show e tal. O ano passado com o Rodrigo. Ah, foi no ano passado. Mesma coisa. A gente tava fazendo show com o Rodrigo. E aí alguém do grupo começou a cantar. O Bernardo começou a cantar. E eu falei, que legal. Essa música é lá do Brasil. O Bernardo, quando vê uma rapariga atraente, começa a cantar essa música. E a fazer a coreografia. Não sei se conhece a coreografia, que é assim. Claro que é igual. É claro que é igual, cara. Claro que é igual. Claro que é. É isso. Isso é muito bom. Então estavam a ter essa discussão o ano passado e surgiu, foi aí que tomaste conhecimento. Aí beleza. Aí esse ano veio o Fabiano. E aí eu perguntei pro Fabiano na frente dele, Fabiano, de quem é essa música aqui? E cadê a música? Ele, Ricardo Chaves. Claramente, Ricardo Chaves. Porque ele é muito conhecido no Brasil. Certeza que o Ricardo Chaves conhece Fernando Costa. Já chegou, de certeza. Deve ter chegado. Ele deve ter problemas aí. Mas o Ricardo Chaves é muito conhecido no Brasil? É muito ok. Pelo menos isso. Imagina o que é o Ricardo Chaves não ser conhecido, criou a música e o Irã Costa tornou-se gigante em Portugal. Tem uma carreira em torno da música. O mercado português é tipo o Recife, tipo, fica lá para ver, fica lá para o Irã Costa. Mas é de certeza que é isso. Ele não estou para me chatear. Imagina que é o Ricardo Chaves vir a Portugal, o verdadeiro autor do bicho, e as pessoas insultarem nele. Andorra, queremos o Irã Costa. Verdadeiro. Tem muito tempo, isso já deve ter dado confusão, já deve ter sido resolvido. Né? Já deve. Espero que sim. De alguma forma eles devem ter resolvido, porque já deve ter dado muita confusão. Cara, é muito conhecida a música, não dá pra não ter tido. Não dá pra não ter tido. E tu sabes quem é o original do Morango Nordeste? Ai, meu Deus do céu, eu sei. Eu acho que é Laírton dos Teclados. É isso. Laírton dos Teclados. Há um que eu gosto muito, que é o Roberto e os seus teclados. Não sei se conheces esse. Não. Tem uma versão dos Scorpions, do Wind of Change, em que ele, em vez de cantar o Wind of Change, cantou Linda, não é? Ele tem o assobio, não é? O assobio é igual ao original. E depois canta, ele é cantor sertanejo, e tem uma versão de música de amor do Wind of Change, que era uma música sobre a queda do muro de Berlim, basicamente. Roberto e os seus teclados. Portanto, existe também muito dessa e os seus teclados, para as pessoas pensarem. Pois há piada aos teclados ter esse protagonismo como se fosse o elemento de uma banda, não é? Que é o. Normalmente. Só os teclados. São pessoas nos teclados ou é o instrumento? Não, é ele. Não, é ele com o teclado. Então ele não precisa, é redundante ele dizer os teclados. É a mesma coisa. Celine Dion e o seu microfone. Mas que é o Laírton vai a um show dizer eu hoje sou só o Laírton, os teclados ficarem. Hoje sou o Laírton e as congas. É isso. Agora, eu posso estar cometendo um grande equívoco de achar que, mas eu tenho 99% de certeza que Laírton dos Teclados Não. Pensei que estavas a falar. E o Ricardo Chaves também, né? É isso. Mas eu vou confirmar. E outra, Coração de Melão não é do Melão. É provável. Melão, Coração de Melão. Mas o violão que essa música não conhece. Ok. Mas também é uma versão brasileira. Essa não Está aqui Bernardo Limas em off a dizer que Coração de Melão a destruir completamente a juventude de muitas jovens, não é? De muitas adultas agora, de pessoas de meia idade que ouviram o Coração de Melão ex-excesso, é isso? A dizer que no original não é dele. Fogo. Mas, tipo, o melão, olha, eu quero uma música sobre melões porque o meu nome é Melão. E então foi buscar uma que já existia. Podia ter escrito, sei lá. Não é um assunto assim, tipo, tão difícil. Tipo, eu sou melão e vou amar você. Pronto, está uma música nova sobre melões. Pronto. Era escusado ele ir plagiar, não é? Não é uma música assim tão boa, não se percebe. Ai, gente, eu tenho assunto para isso por muito e muito tempo. Isso é espetacular. Guilherme, as pessoas também podem adquirir o teu livro. Pode adquirir o meu livro. Eu acho que adquirir o livro e ainda há workshop, não é? Sim, pode fazer as duas. Inclusive, quem adquire o workshop ganha o livro. Ele não só ganha também bilhetes para o Rodrigo Marques. Isso, um par de bilhetes para o Rodrigo Marques e o meu livro. Agora, eu não quero, porque eu já sei, mas eu gostaria de ler o seu livro. Beleza. Okay. Aí pode procurar o Bernardo pelo Instagram da Raf Delta. É Raf, né? HAFF Delta. Sim. Que aí lá ele tem. Eu trouxe aí bastante livro pra... Ok.
E é útil para... E tiveste de declarar na alfândega, ao contrário do Roberto Carlos, que não declara a sua perna biónica na alfândega. É isso. É isso. Precisei. Agora eu entendo ele. Estás a ver? Pumba. Ah, está. Mas aí você estava falando mesmo. Isso aí pode ser para produtores e pessoas que querem conhecer não de comédia, né? Eu não. Vocês perceberam, eu não sou uma pessoa engraçada, eu não sou da comédia, mas eu falo de coisas que você consegue ver na comédia. É isso. Já sentiste alguma vez, porque isso aconteceu cá com um produtor e o gajo tem muita graça e anda a fazer stand-up agora, já sentiste do género, estás a orientar artistas, não vais dizer nomes, vais dizer, vai, eu tenho mais piada que este gajo, eu fazia isto melhor. Muito. Tem muita gente difícil por aí. Tem muita gente. Mas nunca te apeteceu, olha, vou fazer 5 minutos. Não, nunca. Nunca? Não, eu faço sempre nos shows, eu entro, falo com as pessoas. Exatamente. E ali eu tento ser um pouquinho mais engraçado, porque o que eu tenho que falar é muito chato, muito sério. Sim. Porque é aquela parte de recado, tipo, você não pode filmar o show, você não pode fotografar, chato pra caralho. Aí eu tento transformar aquele momento em um momento um pouquinho mais divertido. Às vezes eu erro muito, porque eu não consigo, não sei fazer isso direito. Mas é só isso, nada mais que isso. O meu papel é outro, assim. Nunca tentei ser um wise da comédia. E eras capaz de agenciar pessoas que não respeitavas na comédia, mas que te dessem muito dinheiro? Cara, é um dilema, tinha de ter um dilema aqui, caralho. Caralho, que dilema. Cara, eu não sei se eu sou capaz, não. Eu não sei se eu sou capaz. Sinceramente, não sei. Eu já tive alguns problemas com pessoas que eram artistas do meu escritório e aí a gente se desentendeu e aí eu acho que a partir daí, pelo sentimento que eu tive ali, nossa, trouxe aí pra mim uma questão bem... Estás a ver? Porque Mas no acho fundo, que não. escolher fazer este percurso é fazer, não é, uma coisa que se gosta e de repente estar a trabalhar com pessoas que não se gosta acaba por... Isso se gosta pessoalmente, até podes gostar pessoalmente, mas que achas que eles não são bons artistas. Ou que não respeitas mesmo a pessoa, não é? Eu acho pessoalmente. Eu acho que aí é mais embaixo o buraco, né? É o problema. Porque a nossa vida, você sabe muito bem disso, a nossa vida é muito divertida. A gente tá aqui brincando o tempo inteiro e isso é a nossa vida. Tá certo que, beleza, vocês não estão procurando fazer piada o tempo inteiro. Mas é uma vida divertida, é uma vida... Tem por que a gente se perder por coisas tão difíceis. Desculpa, Guilherme, faltam 10 segundos. É que se começasse agora a elaborar... Falta 10 segundos para acabar? Sim. Fique Obrigado. bem. Obrigado por teres aceitado o convite. E até à próxima. Espero que regresses. Fiquem bem. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.